curioso chamar de língua materna justamente o idioma que nós aprendemos da forma mais natural possível, sem escola, sem apostila, sem gramática, sem ao menos estudar, só por exposição, contato e vivência. Então por que diabos tratam o inglês como se fosse diferente? Não adianta. Idioma se adquire experienciando a língua, não estudando sobre ela. Cara, eu diria que o meu principal aprendizado em todos esses anos é que aprender inglês como uma segunda língua tem muito mais a ver com replicar o processo que o seu cérebro já usou para adquirir a língua materna, que por sinal funcionou muito bem, do que sentar e estudar inglês como se fosse uma matéria escolar. Na aula de hoje, você vai ver na prática como que é melhor aprender inglês assim, de forma contextualizada, focada na compreensão da mensagem, e não necessariamente estudando. E a cena de hoje é de Everybody Hates Chris, especial do Dia das Mães. Bora lá! On Mother's Day, all I could do was hope my mother didn't know the difference between pure voodoo and pure voodoo. Happy Mother's Day! Thank you! Bom, quem me conhece já adivinhou que eu vou falar primeiro. Quem é novo por aqui vai ouvir pela primeira vez. Antes de você entender qualquer coisa, antes do inglês, vem o contexto. Então a pessoa que está assistindo esse episódio, por exemplo, ela já viu tudo o que aconteceu desde o começo. Essa parte aqui é da metade do episódio. Então o que já aconteceu serve como base para entender o que vai acontecer em seguida, certo? Quem conhece os personagens, sabe como que o Chris é, como que a Rochelle é, entende melhor a série. Por quê? Porque tem contexto, já sabe um pouco mais sobre os personagens. Outro contexto muito importante é o que eu chamo de contexto cultural. Às vezes um pouquinho que você sabe da cultura dessas pessoas vai auxiliar a sua compreensão. Então sempre leve em conta o contexto antes de mais nada. Então, a cena começa que o Chris está narrando, né? A gente vê ali, ó, Happy Mother's Day, então já nos dá contexto. Esse episódio acontece no Dia das Mães, porque tá escrito Feliz Dia das Mães. E o Chris, que tá narrando, fala o seguinte: On Mother's Day, eu prefiro 1000 vezes apontar padrões do inglês ao invés de regras, apesar de muitos alunos pedirem e gostarem de regras. Eles querem aprender, por que isso, por que aquilo. Só que lembre-se, quando você vai falar inglês, o seu cérebro não usa regras. Ele não pensa em regras. Se você pensar, você trava. Por quê? Você está pensando antes de falar. Você está traduzindo na sua cabeça, tentando achar a palavra certa. Isso não é fluência. Fluência é abrir a boca e falar. Ao invés de usar regras para falar inglês, o seu cérebro usa padrões. Ele usa modelos, exemplos que você já viu. Aqui nessa frase, por exemplo, a gente tem um padrão muito bom para você adquirir, que é, sempre que você se refere a um dia, você fala on, para falar no, na, em, né, naquele dia. Então, por exemplo, se eu quiser falar no Natal, é on Christmas. Na Páscoa, on Easter. Na sexta-feira, on Friday. No meu aniversário, on my birthday. Então, se você está se referindo a um dia, não importa como você chama ele, se é pelo número, se é o dia da semana, se é o nome do feriado, sempre se fala on. E muita gente tem dificuldades com preposições, né? Minha sugestão para você é crie padrões, tenha exemplos. É isso que o seu cérebro vai buscar primeiro. Então ele fala que no Dia das Mães, all I could do, tudo que eu podia fazer, tudo que eu conseguia fazer, olha só, could é o passado de can. Can pode ser tanto poder quanto conseguir. Então serve para os dois. O inglês é cheio disso, né? Tem palavras em inglês que tem mais de uma aplicação em português e vice-versa. Tem palavras em português que em inglês a gente tem em versões diferentes. Então o que você precisa fazer é adaptar pro contexto, para aquela frase. Daí vai mais uma dica. Aprender uma palavra nova e quer anotar, muita gente gosta, né, de fazer anotações, não anote a palavra solta. Seu cérebro não assimila bem palavras soltas. Anota a frase inteira em que aquela palavra foi usada quando você aprendeu ela. Assim você lembra muito mais, tá? Então ele diz que no Dia das Mães, tudo que eu podia fazer, ou tudo que dava para fazer, tudo que era possível fazer, olha só quantas traduções diferentes. Era, was, nota que não é was, né? Was. Hope era esperar. Esse hope é esperar de ter esperança. Então tudo que dava pra fazer era ter esperança que, né? Esperar que. O que oculto aqui, na maioria das vezes a gente não fala that. Minha mãe, my mother, didn't know. E depois você vai notar no áudio novamente que ele não fala tão bonitinho didn't, né? Então recapitulando aqui, ele disse que no Dia das Mães, tudo que ele podia fazer era esperar que minha mãe não soubesse, didn't know the difference, não soubesse a diferença entre
between. Quando você ouve between, você já entende que é entre dois. Quando é mais de dois, geralmente se fala among. Então a própria palavra já te dá um norte sobre o que esperar, né? Você vai ouvir dois itens logo em seguida. E quais são esses dois itens? O primeiro é Pure Voodoo. Pra quem tá por dentro do que aconteceu nesse episódio, né? A Rochelle, ela queria ganhar de presente um perfume chamado Pure Voodoo, que tem um nome até que engraçado, né? Voodoo, tipo, falando de macumba, talvez, e Pure, que é puro. Tipo, o nome do perfume é Puro Voodoo. O próprio nome já é engraçado. E ele fez uma piada aqui que não funciona em português. Eu não sei como que tá na versão dublada, mas tiveram que dar um jeito. Tiveram que dar uma adaptada, inventar alguma coisa que não foi falado em inglês pra ficar engraçado pro público falante de português brasileiro. Vamos entender então qual foi a piada aqui feita no episódio original. Do, em inglês, o verbo do é o verbo fazer. E também é um auxiliar, né? Muitas vezes ele substitui outros verbos. Por exemplo, eu posso falar simplesmente I do para dizer que eu faço alguma coisa, né? I do. Se eu quiser falar que eu não faço alguma coisa, eu posso falar I don't. Então, o oposto de I do é I don't. Então, qual é a piada aqui? Acrescentando um pouquinho mais de contexto, o Chris comprou um perfume falso. Não era bem o Pure Voodoo que ela queria. Então, como eu disse, a piada não vai funcionar em português, mas basicamente foi: no Dia das Mães, tudo que eu podia esperar era que minha mãe não soubesse a diferença entre Pure Voodoo e o não Pure Voodoo, usando essa brincadeira aqui do do e do don't. Daí chega todo mundo ali no quarto, né, e fala Happy Mother's Day, Feliz Dia das Mães. Vai notando esse padrão do apóstrofe S também, a gente usa bastante em inglês. Fica mothers em inglês, nem sempre quando você ouve S é porque alguma coisa tá no plural. Esse S pode indicar posse, no caso aqui, das mães, o dia delas, das mães. E a Rochelle fala thank you, obrigada. Engraçado que em inglês não tem diferença de obrigado, obrigada, né? Thank you pra qualquer um. On Mother's Day, all I could do was hope my mother didn't know the difference between pure voodoo and pure voodoo. Happy Mother's Day! Thank you! Então o primeiro presente vem do Julius. Vamos ver o que ela vai falar sobre isso. Oh, this vase is beautiful. You deserve it. Oh, Julius, you paid $50 for this vase? I'm sorry, I meant to take that off. No, he didn't. Engraçado esse finalzinho. Ela pega aquele vaso e fala, this vase is beautiful. Ela reage, né? Oh, esse vaso é lindo. This vase is beautiful. E aqui a gente tem uma surpresa, né? Por que não vez? Seguindo o padrão de escrita do inglês, era pra ser vez. Idiomas são cheios de exceções. Por isso que é tão frustrante aprender regras gramaticais. Porque você tem que aprender uma regra, só que um segundo depois de aprender a regra, você já vai se deparar com exceções. Tipo, tá, a regra é essa, só que aqui não se aplica. E tem muitos exemplos que existem mais exceções do que a própria regra. Então acaba nem valendo muito a pena priorizar tanto regras assim, né? Daí o Julius responde, you deserve it. Você merece. Literalmente seria você merece isso. E note que o deserve termina com som de V mudo, né? A letra E costuma ser silenciosa aqui, então fica deserve it. Assim como aqui em cima ficou vases. This vase is beautiful. You deserve it. Aí ela olha ali no vaso, né? E vê uma etiqueta. Pô, tá escrito ali, ó, $50. Oh, Julius, you paid $50 for this vase? Oh, Julius, você pagou? You paid $50 for this vase? E ele meio sem jeito, ele responde, I'm sorry. Desculpa, I meant to take that off. I meant é o passado de I mean. I mean é querer dizer, querer fazer alguma coisa, tipo, dizendo a intenção ou o significado. I meant pode ser eu quis dizer ou eu quis fazer aquilo. Tipo, essa foi a minha intenção no passado. Então ele disse, desculpa, eu quis ou foi minha intenção tirar isso. Take off é tirar e o isso ficou no meio, né, do take off. Esses verbos frasais em inglês costumam ter isso. Não são todos, mas assim como em português, né, tem muitos verbos que têm duas palavras. Vamos pegar em português, por exemplo, jogar fora. Tem duas palavras, né? Jogar e fora. Se você separa o jogar pode ser outra coisa, jogar um jogo, por exemplo. Só que jogar fora já muda. É um verbo frasal. E eu posso pegar, por exemplo, o verbo jogar fora e falar o objeto no meio, né? Por exemplo, eu vou jogar o lixo fora. Vou jogar o papel fora. Assim como acontece com alguns phrasal verbs em inglês, falando o objeto no meio. No caso, take off, ficou take that off. Tirar isso aí. E o Chris comentando ali fala, no he didn't. E foi engraçado esse finalzinho, porque o Julius parecia sem jeito, né? Tipo, desculpa, eu quis tirar isso antes. E o Chris falou, não, ele não pensou assim não, né? Tipo, ele quis realmente mostrar o preço. E cai naquilo que eu comentei sobre o contexto, né? Se você conhece quem é o Julius, você sabe que ele é bem mão de vaca. Então você já tá meio que esperando algo assim. Oh,
This vase is beautiful. You deserve it. Oh, Julius, you paid $50 for this vase? I'm sorry, I meant to take that off. No, he didn't. Daí continuam chegando os presentes. A Tônia vai ser a próxima agora. Vamos lá. Ma, here's my present. Patti LaBelle. Oh, Patti LaBelle. Tanya, you shouldn't have spent this much money on me. Mwah! She didn't spend a dime, literally. De novo, tem uma piada aqui no final que só entende quem tá assistindo o episódio e sabe o que aconteceu. O legal dessa série de Everybody Hates Chris, principalmente o pessoal da minha idade, assistiu muito na infância e na adolescência. Então, basicamente, a maioria de quem tá vendo essa aula sabe o que aconteceu de cor, né? Então, chegou ali a Tônia e falou, Ma. Olha que interessante. Mom acabou ficando Ma, que é o jeito dela falar. Eu recebo muitas perguntas de alunos como, Gabriel, qual que é o melhor de falar? Qual que é mais formal, mais informal? Qual que é mais apropriado? Eu sempre respondo o seguinte, contextualiza, liga com quem falou. O ambiente é informal, quem é a pessoa que falou? Porque tem muitos fatores envolvidos. Tem a questão de ser o estilo da pessoa, questão cultural, até racial. Então não dá pra isolar e generalizar esse tipo de coisa, tá? Então ela falou, mãe, aqui tá meu presente. Here's my present. Olha só, here's é a junção do here com is. Fica here's. Aqui está meu presente. Here's my present. E ela falou Patti LaBelle, nome da cantora, né? E a Rochelle pega ali o disco e fala, oh, Patti LaBelle, Tanya, you shouldn't have spent this much money on me. Pela expressão, ela gostou do presente, né? Tanya, you shouldn't have. Você não deveria. You shouldn't have. Muita gente para por aqui. Fala tipo, não precisava. Sabe aquela resposta que a gente usa geralmente, né? Quando alguém dá um presente, cara, não precisava, por que você se preocupou? You shouldn't have, em inglês. E ela completou a frase, você não deveria ter, you shouldn't have, gastado, spent, com a letra D de dado, é no presente, com a letra T de tatu no passado, spent. Então você não deveria ter gastado, não deveria ter gasto esse tanto, this much, né? Esse tanto de dinheiro on me. Se fosse seguir a lógica do português, seria with me. Mas with em inglês sempre se refere à companhia, tipo, você está fazendo junto com a pessoa. Gastar comigo em inglês significa que você vai lá junto e gasta junto, tipo, vai fazer compras juntos. Agora, gastar com alguma coisa, tipo, eu gastei dinheiro comprando esse presente, a gente fala on. Então, gastar dinheiro com algo, spend money on. E você percebeu a hora que eu traduzi aqui o spend? Eu falei gastado, depois eu falei gasto, e esse é um dos efeitos da simplicidade do inglês, porque spent é o passado de spend. Então, gastei, gastou, gastamos, gastaram, gasto, é tudo spent. Muito mais simples conjugar verbos em inglês, né? Daí o Chris comenta, essa parte fica engraçada pelo contexto da história. A Tônia achou uma assinatura lá, bem barata, menos de 10 centavos, para receber todos esses discos aí, mas depois eles descobrem que é uma pegadinha. Mas até o momento eles não descobriram ainda. E o Chris fala que she didn't spend a dime, literally. Ela não gastou. Olha que interessante, o spent voltou a ser spend por causa do didn't, né? Quando você fala didn't, significa que o resto da frase já tá no passado. Então o didn't, além de significar não, ele é um sinalizador, é um não do passado. Ela não gastou uma moeda de 10 centavos. Nos Estados Unidos, olha só, de novo, contexto cultural. Nos Estados Unidos, as moedas têm apelidos. Então tem, por exemplo, 1 centavo é penny. 5 centavos é 1 nickel. 10 centavos, 1 dime. 25 centavos, 1 quarter, que seria 1 quarto. Então eles usam esses apelidos para se referir ao valor muitas vezes. Então no caso, ela não gastou uma moeda de 10 centavos, que é apelidado de dime. Literalmente, literally. Ma, here's my present. Patti LaBelle. Oh, Patti LaBelle. Tanya, you shouldn't have spent this much money on me. Mwah! She didn't spend a dime, literally. Agora é a vez do Drew. Vamos ver o que ele vai dar de presente pra mãe dele. Happy Mother's Day, Ma. Oh, Drew, what did you get, Mommy? Shoulder pads. This is just what I wanted. Oh, baby. Mwah, this is such a wonderful gift. Told you. Mas engraçado é a reação de todo mundo, né? Tipo, quando ela gostou, eles acharam estranho. Tipo, como assim? Esquisito, né? E no finalzinho, ele falou pro pai dele, told ya, usando como contexto do episódio, né? O Drew tinha falado que ia dar isso de presente, o pai dele falou que não era uma boa ideia. Eu não lembro se eles chegaram até a apostar que dava certo. E eu volto a bater na tecla no quesito de aprender inglês de forma mais natural possível, imitando como você aprendeu quando era criança, né? Eu sei que não dá pra você voltar a ser um bebê, mas tem como você descobrir quais padrões, ou melhor, quais programações você tinha na sua cabeça quando aprendeu português e tentar usar de novo. Como, por exemplo, expressões
expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz. Olha só, tem muito mais nessa cena do que puro inglês. Pensa só, o inglês só torna tudo mais preciso, mas se tivesse mudo, aqui você já entenderia mais ou menos o que está acontecendo, por todo o contexto que você tem e por todas as expressões corporais, todos os gestos, tom de voz e etc. Use esses elementos. Seu cérebro está sempre procurando esses padrões. Tipo, como que as pessoas reagem quando elas levam um susto? Como que elas reagem quando elas ganham um presente? O que se fala quando dá um presente para alguém? Entendeu? Depois você vai precisar disso na ponta da língua para se expressar e o seu cérebro vai usar essas experiências que você teve. Sim, assistir coisas em inglês é experienciar inglês, não é estudar. Cara, eu sou obcecado por isso. Eu começo a falar, eu me empolgo. Voltando aqui. O Drew fala, Happy Mother's Day, Mom. Então, feliz dia das mães. Mãe, no caso, mamãe. Na verdade, eu acho que foi até má, igual a Tônia falou. E a Rochelle reage, Oh, Drew, what did you get, mommy? Presta bastante atenção nessa estrutura aqui, ó. What did you get, mommy? Não faz sentido traduzir, tipo, o que você obteve. Get a gente usa muito no sentido de pegar, buscar, ganhar, né? Obter. O que você obteve, mamãe? Pra gente, parece que tá faltando uma palavra, né? Mas em inglês isso é muito comum. Isso é como se fosse um template, que você pode, por exemplo, anotar essa frase e só substituir, como, por exemplo, o que a gente ouve em restaurantes. Uma frase muito comum é What can I get you? Seria o que eu posso pegar, o que eu posso buscar pra você. É exatamente a mesma estrutura, só trocando as peças. Ela disse, o que você buscou, o que você obteve, o que você trouxe pra mim. No caso aqui, pra mamãe. Quando ela abre, ela fica surpresa, né? Shoulder pads. E essa palavra pads a gente usa pra tanta coisa, desde absorvente até EPIs. Então você precisa contextualizar. Quando ela abre aqui a caixa e ela fala shoulder pads, tá se referindo a ombreiras. São pads para colocar no shoulder. Joelheira, por exemplo, a gente pode falar knee pads. E assim por diante. E essa questão de usar uma palavra em várias situações é algo que você já tem que estar preparado. Então qualquer palavra nova que você aprender, se prepare. Você vai ver essa palavra novamente, só que com um significado completamente daquele que você aprendeu. Isso é normal. Aí ela comenta, This is just what I wanted. Isso era o que eu queria. This is what I wanted. E o que o Just tá fazendo aí? Ele só deu uma exageradinha, né? Tipo, isso era exatamente o que eu queria. Era bem o que eu queria. De vez em quando o Just também serve como apenas, só, mas nem sempre dá pra traduzir literalmente assim. Ela fala, Oh, baby, this is such a wonderful gift. Muita gente acaba não falando a letra T, falando só gift. Ela fala, Oh, querido, esse é um presente maravilhoso. Wonderful. Wonder é maravilha. Wonderful, maravilhoso. E o que o Such tá fazendo aqui? Ele é só um enfatizador. É como se fosse pra caramba. Por exemplo, eu posso falar que ele é um cara legal. He's a nice guy. Mas se eu falar, he's such a nice guy, é uma exageradinha. Tipo, cara, ele é gente fina pra caramba. Assim como aqui, such a wonderful gift. Presente maravilhoso pra caramba. Muito maravilhoso. Daí, quando ele sai, ele olha pro pai dele e fala, told you. Você já pega a referência. Te falei, told you. Happy Mother's Day, Ma. Oh, Drew, what did you get, mommy? Shoulder pads. This is just what I wanted. Oh, baby. Mwah, this is such a wonderful gift. Told you. Agora é o Chris, agora o bicho pega, que ele vai dar exatamente o presente que ela queria. Vamos ver, let's see. Here you go, Ma. Oh, well, thank you, Chris. Ah! Ah! But this is Fake! pure voodoo! I know! Oh my God, you're kidding me! Engraçado aqui nessa frase que ela deu uma pausa e o Chris completou pra ela, né? Fake. Daqui a pouco a gente chega aqui. Então o Chris chega, entrega o presente pra ela e fala, Here you go, mom. No caso, ma, assim como a Tony e o Drew falaram. E essa frase pronta é muito útil. Here you go é o que as pessoas fazem quando te entregam alguma coisa. Ou é here you go, ou é there you go, ou até o here is. E contraído fica here's. Inclusive, a gente já viu aqui nessa aula, né? É como se fosse aqui está. E não vale a pena traduzir isso aqui, né? Que senão ficaria tipo, aqui você vai. Então, ao invés de traduzir, a gente só pensa na equivalência, né? Como que seria se fosse em português. Aí ela pega o presente na mão e fala, Oh, thank you, Chris. E o que a gente ouve em seguida são screams, né? Gritos. Ela grita ali, todo mundo fica assustado. Olha só a reação deles. Eu coloquei aqui, a Rochelle screams. A Rochelle grita. Aí ela fala, But this is... E dá uma pausa e o Chris completa, né? Fake. Mas isso é... E ele fala fake, né? Falso. E ela completa depois pure voodoo, que é o que ela queria. E o Chris fala num tom de meio que brincadeira, né? I know. Eu sei. E não ficou certinho, tipo I know. Ficou I know, como ele falou. E ela continua. Oh my God, you're kidding me. Ah, meu Deus. Você tá brincando comigo. Você tá de brincadeira. You're kidding me. É kid...
criança, cabrito, também é um verbo, o verbo brincar, né? De falar alguma coisa de brincadeira. Geralmente, essa é uma frase de reação, né? Quando você não tá acreditando em alguma coisa. You're kidding me. Você tá de brincadeira comigo. You're kidding me. Mas engraçado é a cara do Chris, né? Here you go, Ma. Oh, thank you, Chris. Ah! Ah! But this is Fake! pure voodoo! No! Oh my God, you're kidding me! E a indignação da Rochelle continua. Vamos ver. But where? How? Well, I saved and saved and saved and bought it at Goldstein's. Actually, I lied and lied and lied and brought it from Risky. Eu fiquei na dúvida se ele falou bought ou brought nessa segunda vez aqui. Depois deixa nos comentários o que você achou. Aí ela pergunta aqui, but where? How? O W puro em inglês tem esse som de wa, e é muito diferente como se lê em inglês. Eu vi um comentário aqui no canal esses dias, a pessoa perguntou sobre como que lê de forma pausada em inglês, né, as sílabas e tal. É diferente, porque a criança alfabetizada em inglês, por exemplo, ela lê letras ao invés de ler sílabas. Tanto que tem palavras que são possíveis de existir em inglês que não são em português. Pega, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o at. Olha só, são duas letras, certo? Então é como se você montasse um quebra-cabeça. É o a mais t. Juntando fica at. Vou pegar outra aqui, ó. Olha o from. O from é composto por f da letra F. Não sei se o microfone pegou o F. Depois da letra R. Depois o O. Depois Juntando fica from. Claro, esses são só alguns exemplos, mas o W puro, ele já tem o som, ele já tem o wa. Ele poderia existir como uma palavra, por exemplo. Então ela meio que gaguejou aqui, né? Where? Onde? Como? How? Aí o Chris responde, well. E esse well foi bem rápido. Você vai notar isso muito em inglês. Se fala muito well, só que não bem declarado, tipo well. E aí já começa a frase seguida. Aí ele fala, I saved and saved and saved. Eu economizei e economizei. And bought, e comprei. Bought é o passado de buy. Comprar no passado fica bought. Tem esse monte de letra aqui, mas a gente fala só 3, só o B-O-T. Bought. Eu comprei na Goldstein's, que é o nome da loja lá, que apareceu mais cedo no episódio. E o Chris, como comentarista ali, fala, actually, na verdade, olha que palavra perigosa, né? Um falso cognato. Não é atualmente, ele é na verdade. Na verdade, actually, I lied and lied and lied. Eu menti, and brought it from Risky. E trouxe, fiquei na dúvida se foi comprou ou trouxe, ele quem? Né, o perfume do Risky. Quem que é o Risky? É o perigo. Esse é o nome dele, Risky. But where? How? Well, I saved and saved and saved and bought it at Goldstein's. Actually, I lied and lied and lied and brought it from Risky. Eu lembrei de uma coisa engraçada que toda vez que aparece alguma cena do Risky na série, toca uma musiquinha no fundo, bem baixinha, Risky. E o assunto do perfume se estendeu. Vamos ouvir. But this is the perfume! Yeah, I figured you deserve the best. Oh, baby, this is wonderful! Ok, então ela falou, but this is the perfume. Mas esse é o perfume. Tá muito surpresa, né? Ele fala, yeah, I figured you deserve the best. Figured não tem apenas um sentido. Aqui nessa frase tá falando, eu pensei, eu cheguei nessa conclusão. I figured. Pensei que você merece. Essa palavra já apareceu aqui hoje, né? Deserve the best. O melhor. E ela responde, oh, baby, this is wonderful. De novo essa palavra aqui. But this is the perfume! Yeah, I figured you deserve the best. Oh, baby, this is wonderful! Repetição é muito importante. Só que muita gente entende errado o que eu quero dizer quando eu falo repetição. Quero dizer repetição de padrão. É ver a palavra wonderful aqui, ver wonderful na outra frase, ver wonderful falado por outra pessoa, em outro ambiente. Isso é repetição. Não é repetir a mesma coisa, sabe? Tipo, não é aprender a palavra wonderful e ficar falando wonderful, wonderful, wonderful. Não, isso não te ajuda. O que ajuda é a repetição de padrão. É aquela palavra teimosa em todo lugar. Várias pessoas falando. Cada exemplo novo que você vê com aquela mesma palavra, o seu cérebro vai criando credibilidade. Tipo, ele vai acreditando que aquela palavra é importante. Então ele pensa, pô, eu preciso dela na ponta da língua, cara. E uma hora ou outra eu vou ter que expressar aquela mesma coisa, com aquela mesma emoção que eu ouvi. Esse é o código que o seu cérebro segue. Então, use essa informação ao seu favor, que não tem erro. Bora lá, continuando. You know what? I'm gonna listen to my album. I'm gonna look at my flowers in their very expensive vase. I'm gonna find an outfit to wear with my shoulder pads. And I'm gonna sniff on my pure voodoo!
Eu coloquei aqui na legenda I'm going to, só que você não ouviu nenhuma vez exatamente I am going to. Você pode ter ouvido I'm gonna, você pode ter ouvido I'm gonna, ou até ama, que são formas mais rápidas e mais relaxadas de falar I'm going to. Daí vem aquela pergunta, Gabriel, qual deles eu devo falar? O critério é seu. Na verdade, você nem tem o critério. O ideal é você nem escolher na hora de falar, porque escolher significa pensar, traduzir, ou seja, não é fluência. Então foca mais em ligar o contexto, a emoção, o estilo de fala da pessoa, que se você se identificar, você vai falar como ela, beleza? Então ela fala, you know what? Que é equivalente a, quer saber? Sabe de uma coisa? Em inglês fica, você sabe o quê? Ela fala o que vai fazer. I'm going to. Eu vou ouvir o meu álbum, que ela ganhou ali, né? Da Patti LaBelle. E note que listen é sempre listen to, tá? Tipo, ouvir música, listen to music. Outra coisa que ela vai fazer, eu vou look at my flowers, eu vou olhar para as minhas flores, sempre look at, para olhar para alguma coisa. Você vai perceber que preposições nunca mais vão ser um problema quando você contextualiza, quando você vê a frase como um todo, porque você conecta com a mensagem e não necessariamente a explicação. In their very expensive vase, no vaso muito caro delas quem? Das flores. O que mais que ela vai fazer? Acabou ficando errado aqui o I. Eu vou amar, ou amna, ou I'm gonna, ou I'm going to find, eu vou encontrar, eu vou achar o que é um outfit. É um par de roupas. Então eu vou achar um par de roupas, uma vestimenta, to wear, para vestir, to wear, com with my shoulder pads, com as minhas ombreiras, que ela ganhou do Drew. E por último ela disse, eu vou sniff on my pure voodoo. Sniff é tipo fungar, é cheirar. Então eu vou fungar o meu perfume novo. You know what? I'm gonna listen to my album. I'm gonna look at my flowers in their very expensive vase. I'm gonna find an outfit to wear with my shoulder pads. And I'm gonna sniff on my pure voodoo! E o Chris devia estar aliviado, né? Pensando, tipo, deu certo, comprei o falsificado, mas colou. Vamos ouvir, let's listen. Seeing my mom that happy made it all worth Oh it. my At least until the next morning. Bom, você já deve saber o que vai acontecer na manhã seguinte, né? Ele fala, seeing my mom that happy made it all worth it. Ver a minha mãe. Esse ing, se for a primeira palavra da frase, dá pra traduzir no infinitivo, né? Afinal, are ou ir. Ver minha mãe feliz. E o que o that tá fazendo aqui? Ele só deu uma certa descrição. É como se falasse, ver minha mãe feliz daquele jeito, né? Com aquela felicidade. Made it all, fez tudo, ou pode ser também deixou tudo, tornou tudo, depende de como vai continuar a frase. Ele falou worth it. Quando algo é worth it, é que algo vale a pena. É algo que tem worth. Então ver minha mãe feliz daquele jeito, fez tudo valer a pena. Made it all worth it. E ela já começou a usar, né? Falando, oh my goodness. Equivalente a meu Deus do céu. E a tradução literal seria minha bondade. Oh my goodness. Liga bem com o tom de fala da pessoa. Eu tenho certeza que a hora que você for expressar dessa forma, vai vir essa fala. Oh my goodness. E ele termina falando at least, pelo menos, until the next morning. Pelo menos até amanhã seguinte. Ou em inglês fica seguinte, manhã, a próxima manhã. Seeing my mom that happy made it all worth Oh it. my At least until the next morning. Let's see what happened. Bora ver o que aconteceu. After what Pure Voodoo had done, I didn't know whether to call an itch doctor or a witch doctor. Eu vou pedir pra você prestar atenção em uma coisa bem específica, a hora que você ouvir novamente, se você quiser voltar um pouquinho o vídeo ou esperar que vai rodar mais uma vez, que é o finalzinho dessas palavras aqui, ó. After, weather e doctor. Essas três palavras rimam. Todas elas têm no final, apesar de uma ter ER, né, e a outra tem OR, tendo aquela vogal schwa que a gente comentou em algumas aulas, né, é o som do A. Só que, se a pessoa falar com o R menos puxado, não vai ter nem o vai ter só A, que é o que aconteceu com a fala do Chris agora. Ele falou after, weather, doctor. Ouça mais uma vez o áudio e comprove, beleza? Vamos lá. Então ele falou after, que significa depois que, depois do, depois da. Já emenda com o que. Então, depois do que. Imagina que é um depois do, mas o que fica depois do que. Depois do que o Pure Voodoo tinha feito, had done, né? O que ele fez? Deu alergia, né? Deu rash nela. Aí ele fala, I didn't know, eu não sabia. I didn't know. Weather, weather, tem a mesma tradução que uma palavrinha de duas letras, que é o if. If significa se, né?
A diferença de if para weather é que weather ele te avisa que vai vir mais de um item em seguida. E quando se fala apenas um item, é como se fosse um sim ou não. Deixa eu te dar um exemplo. Eu posso falar I don't know, eu não sei, whether it's going to rain. Então ficou, eu não sei se vai chover ou não. Mas Gabriel, você não falou ou não, você não falou or not. Sim, é que o weather ele já dá esse sentido de mais de um item. Mesmo que você fale apenas um, vai parecer que é o oposto dele. Agora, eu posso também falar os dois itens, que foi o caso dessa frase. Eu não sei se uma coisa ou outra. Olha o ou aqui, ó. Or. Então ele falou, eu não sabia se chamava um itch doctor or a witch doctor. Uma piada que não seria tão engraçada em português, porque não rima essas duas palavras, né? Então, itch significa coçar. Não necessariamente o verbo ativo coçar, mas quando você fala que alguma coisa tá itchy, é que ela tá com coceira, tipo, tá coçando. Tipo, meu braço está itchy, é que ele está coçando, ou seja, ele tem itch. Então ele falou, eu não sabia se chamava um médico de coceira ou um médico de witch, que significa bruxa. E ficou bem engraçado em inglês, porque o nome do perfume é Puro Voodoo, mas em português não deu pra fazer exatamente essa mesma piada por causa da rima. Que ela grita no final, Voodoo got me, né? O voodoo me pegou. After what Pure Voodoo had done, I didn't know whether to call an itch doctor or a witch doctor. Beleza, pra você que chegou até aqui, eu vou pedir pra você escrever presente aqui nos comentários, me avisa que você chegou até o final, comente o que você achou também, considere se tornar membro do canal, o seu nome pode aparecer junto com os que estão aqui embaixo, e lembre-se, se você quiser aprender inglês comigo, tem um link aqui embaixo do meu treinamento e que tem um desconto especial pra quem entrar ainda hoje. Obrigado mais uma vez por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.